Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Querida Igreja de Jesus Cristo, vamos abrir o livro de Lucas, no capítulo 11. Glória a Deus. E nós vamos ler a partir do versículo 37. Glória a Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 37. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amados, vamos dar o início da palavra de Deus, aonde está escrito. Aqui se fala sobre os escribas e os fariseus que são censurados. O versículo 37 inicia assim: estando ele, que é Cristo Jesus, né? Estando ele falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavara antes do jantar, não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior e não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como a sepultura que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando diz isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com as cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai a essas cargas. Ai de vós que edificais sepulcros do profetas, vossos pais o mataram. Mas edificais, pois, que consistis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. E assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste, e impediste os que entravam. E dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Queridos, glória a Deus. Só um minutinho aqui, irmãos. Eu tô. Glória a Deus. Deixa eu. Aleluia, Pai. Voltando aqui, amados. Aleluia, Jesus. É que estavam tentando ligar aqui, mas eu acredito que a leitura deu para ler e vocês ouvirem. Meus irmãos, aqui no versículo 37, nós vemos aqui que os escribas, Jesus, né, ele vai censurar os escribas, os fariseus, e aqui entra até os doutores. Vejamos aqui, amados,
que quando o Senhor, no versículo 37, já escrito assim, estando ele, que é o nosso Senhor Jesus, falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, entrando-se e sentou-se à mesa. Então, amados, veja que Jesus aceitou o convite desse fariseu, glória ao nome do Senhor Jesus, e ele acabou sentando à mesa. E para os fariseus, irmãos, a lavagem, para eles, a lavagem é cerimonial para eles. Lavar as mãos, lavar os seus pés, glória ao nome do Senhor, tudo antes da refeição. Isso aqui era uma antiga tradição que os antigos tinham, irmãos, uma tradição judaica dos antigos, claro, mas isso não era ordenado pela lei do profeta Moisés. Nós podemos ver aqui, vamos abrir o livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 3. Observamos aqui no livro de Marcos, olha só. Toda a glória pertence a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 7, versículo 3 diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, né? Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, o nosso Senhor Jesus, ele não lavou as mãos, ele sentou à mesa e ia fazer a refeição. E aqui, voltando para Lucas capítulo 11, esse versículo 37, já no versículo 38, nós vemos que o fariseu admirou, ele ficou assim, admirado, até escandalizado, tá, irmãos? Por causa do Senhor, vendo que Jesus não lavara antes as suas mãos no jantar. E nós vemos aqui, então, que Jesus, no versículo 39 até o 41, Jesus já começa a dizer: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina. Quer dizer, eles limpavam as mãos, limpavam os pratos, deixavam tudo limpinho, mas o coração deles, a alma deles, ele não estava sujo, tinha bastante, né, irmãos, maldade. Nós vemos aqui, havia corações cheios de maldade. Então, quer dizer, que o que é principal é ter um coração limpo, eles não tinham. Mas os copos, as coisas exteriores que estavam nos olhos, à vista, eles faziam para que todos vejam. E Cristo, então, diz bem claro aqui, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade, que é o coração, a alma da pessoa. Aí Jesus diz no versículo 40, loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Quer dizer, se Deus fez as coisas externas, também o interno não fez? Que nem o nosso corpo. Nosso corpo nós vemos pele, olho, cabelo, tudo. Mas também dentro de nós tem coração, tem rim, tem tudo. Deus é perfeito, né, irmãos? E aí ele diz aqui no versículo 41, antes da esmola aos que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Então Jesus, ele declarou o problema da impureza interior das pessoas. Entenderam, irmãos? E que não é resolvido pela lavagem das mãos, dos pés, um banho, né? A pessoa, por exemplo, uma pessoa impura, não é um banho de chuveiro que vai deixar ela limpa. O dentro dela é impuro, é sujo, é maldade, é rapina dentro desse coração. O exterior, nós tomamos banho, tira o suor, tira o odor, né? Tanta sujeira que possa pegar no corpo. Mas o coração de um homem mau permanece. Não vai ser uma lavagem, vamos dizer hoje, nos dias de hoje, no século XXI, não vai ser um banho de chuveiro que vai limpar um homem, limpar o seu caráter, nada disso. Então, Jesus, ele estava exatamente dizendo que essas pessoas não tinham resolvido pela lavagem do exterior. Por quê? Mãos e os pés, que na época os judeus faziam isso. O jeito mesmo de ter certeza, irmão, de que tudo está limpo aos olhos de Deus. Olha, por isso que cada um de nós, irmãos, cada um de vocês, nós que estamos aqui e outros que vão ouvir,
Nós precisamos sim, meus irmãos, hoje, nós, nos dias de hoje, como discípulos do Senhor Jesus, como está aqui na palavra de Deus, nas Escrituras, que nós estamos lendo aqui, nós temos que estar limpo aos olhos do nosso eterno Deus e dar com liberalidade, com um coração consagrado a Deus. Nós temos que ter um coração consagrado a Deus, andar na santidade. Isso limpa os nossos corações. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele nos santifica. Está em João, capítulo 17. O Senhor falou assim: Pai, santificai-o na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, queridos, naquela oração de Jesus, então, amados, veja, a beleza exterior, a limpeza exterior, ela não é diante do Senhor nada referente ao nosso coração. É aqui que nós precisamos entender e fazer a limpeza no nosso coração. Veja, Jesus perdoou todos os nossos pecados e nos limpou, mas nós temos que permanecer limpo através dos conselhos, da doutrina do Senhor Jesus, dos seus conselhos, glória ao nome do Senhor Jesus, então andar na palavra de Deus. Todo crente, todo cristão, homem ou mulher, que anda na palavra do Senhor, ouve e pratica a palavra de Deus, ele está limpando o seu coração, está limpando a sua alma. Coração é a alma, tá? Nós estamos falando de um coração, espiritualmente é a alma. Por quê? O coração que está aqui bombando, bombeando o sangue, esse aqui é um membro, ele não pensa, ele não tem nada. Ele pode sentir algumas emoções, o coração acelerar mais. Por quê? Porque você está tendo entendimento, recebendo, compreendendo, e isso traz ao coração uma aceleração e assim por diante. Sentimento de tristeza também existe, sentimento de alegria, mas tudo por quê? Porque você entendeu. Então, a nossa alma é o coração que está aqui espiritualmente dentro desse corpo. Nossa mente, ela alcança entendimento. E aqui o Senhor está nos ensinando, diante, como ele estava ensinando para esse fariseu, hoje Cristo também nos ensina, além do fariseu aprender e ir embora, não aceitar, nós, em Cristo Jesus, aprendemos e submetemos na palavra do Senhor e as praticamos em nosso coração. Então, queridos, diante dos olhos de Deus, nós temos que estar limpo, como diz também em Mateus, no capítulo 5, ali se fala das beatitudes, vocês lembram que Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, vocês querem ver Deus? Eu também quero ver o Senhor. E Jesus já nos ensinou. Tem que estar limpo de coração. E o que é a limpeza do coração? É nós ter um coração puro, sem maldade, sem levantar calúnia, sem levantar nada contra Deus e nem contra o próximo. Guardam isso em vossos corações, irmãos. Se algum de nós levantar alguma calúnia contra um dos pequenininhos do Senhor, contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, contra um jovem, uma jovem, ainda que sejam fracos, vocês estarão levantando contra o próprio Deus. Porque se nós amamos a Deus, também amamos o nosso semelhante. Se nós odiar o nosso semelhante, nós automaticamente odiamos a Deus. Porque o Senhor disse, amai, o Senhor Jesus disse, amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e também amar o teu próximo. Esses são os dois mandamentos. Se você ama o próximo, você não vai difamar ele, não vai criar calúnia, não vai cobiçar, não vai furtar, não roubar, não é verdade? Então, meus amados, aqui Jesus ensina aos fariseus desta forma: o coração, diante o que mais importa é ter certeza é que o nosso coração esteja limpo diante dos olhos de Deus e não diante dos olhos das pessoas. Tem pessoas que olham para um crente, uma cristã, um cristão, como esse homem é santo, como essa mulher é santa.
Só que ele não, possa não saber que dentro de um coração de uma pessoa dessa, às vezes tem uma maldade contra uma pessoa, contra uma outra pessoa. E isso é o que o inimigo mais luta para existir uma divisão no meio do povo de Deus. Mas, glória a Jesus, aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que quer andar com o Senhor, esses o inimigo não tem como enganar, porque eles são guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Ele está sempre nos auxiliando, tá bom? Então, queridos, nós vemos aqui, já no 42 e o 44, Jesus vai dizer assim, mas ai, esse ai é terrível, ó. Mas ai de vós, fariseus, que dizimai a hortelã, o arruda e toda a hortaliça e desprezai o juízo e o amor de Deus. Desprezai o juízo e o amor de Deus. Importa fazer essas coisas e não deixa as outras fazerem. Olha, irmão, que passagem. Ai de vós, segundo ai de vós, fariseus, que amai os primeiros assentos nas sinagogas e saudações das praças. Terceiro ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, quer dizer, fingidos, conhece e finge que não conhece. Que sois como sepultura que não aparece, e os homens que sobre elas andam e não sabem. Amados, o primeiro ai que nós vemos aqui no 42, ai dos fariseus, né? Que dizimai a hortelã. Então, esse primeiro ai, proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo contra os fariseus, não foi porque eles estavam dando o dízimo, como ele estava dizendo aqui, que dizimais os hortelã, as rudas, né? E toda a hortaliça. Jesus não estava falando sobre esse assunto, né, irmãos? Mas sim, porque agora é isso que nós temos que prestar atenção. Ele falou assim, ó, mas o vosso, perdão, é, é aqui, ó, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Então, irmão, é aqui que deu o ai. Jesus não proibiu, Jesus não proferiu deles fazer o dízimo, nada disso. O que Jesus quis dizer é que eles estavam desprezando, não praticavam o juízo e o amor de Deus. É aqui que deu o ai neles, entendeu, irmãos? Irmãos, e nos dias de hoje, querida Irmandade, muitos de nós, alguns até ainda não tinham esse entendimento, está adquirindo hoje, em nome do Senhor Jesus, outros têm entendimentos e se faz de hipócrita, conhecendo a verdade e finge, e fazendo coisas erradas, e finge que não sabe. E aqui Jesus está nos ensinando. Bem-aventurados são todos aqueles que praticam o juízo de Deus e o amor de Deus em seu coração. Então, se é o amor de Deus, vai amar o teu próximo, vai ajudar o teu próximo. Juízo de Deus é você andar nos ensinamentos do Senhor. Ele deu tudo e aí nós os praticamos. Bom, o segundo ai, que aí nós já vemos aqui, que ele fala no 42, 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e também nas praças. Então, isso aí já envolve multidões, pessoas. Então, o Senhor Jesus, glória a Deus, quando ele falou assim, no segundo ai, né, foi porque aqueles fariseus, e isso existe no meio de nós também, viu, irmãos? Tomamos muito cuidado com isso, glória a Deus, principalmente os líderes, nós temos que tomar muito cuidado, porque esses fariseus aqui, doutores da lei, esses homens religiosos, eles aqui amavam estar nos primeiros assentos da sinagoga. Então, Jesus, ele foi isso que ele estava dizendo, né? Porque eles amavam estar nos primeiros assentos, quer dizer, os holofotes.
eram vistos, eram bem conhecidos, eles queriam ser conhecidos, ser bem falado, ter um status, vamos dizer assim, tá bom, meus amados? Então eles gostavam e amavam, não estava ali por servir a Deus de coração, ele amava estar ali diante da multidão, eles se aparecerem. Como esse fariseu é maravilhoso, como esse é saduceus, e assim vai, né? Doutor fulano de tal, e é uma benção. Exatamente isso aí, eles amavam isso, eles gostavam disso. Por isso que Jesus conhece o coração. Irmãos, até hoje, não se assuste. Jesus conhece o coração de cada um, quem realmente ama Cristo e quem realmente ama os holofotes. Gosta de ser status, que isso é um perigo, ser idolatrado, não é verdade? Então, irmãos, Jesus fez isso para eles, porque vocês amam os primeiros assentos, mas não ama o Senhor seu Deus. A igreja entendeu isso, irmãos? Então, quando nós estivermos no meio de uma multidão cristã, no meio de uma irmandade, tem muitos que querem se apresentar, quer ser vamos dizer assim, a atenção, o centro da atenção. E, na verdade, para ser centro da atenção, fala das coisas maravilhosas de Deus, só que o coração daquela pessoa atrai todos para ele e ele se sente bem, né? Ou a irmã se sinta bem, e só que, na verdade, ela deveria sim atrair para ela, mas para o Senhor, que é o centro de toda a atenção, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós somos mensageiros do Senhor. Entendeu, irmãos? Os fariseus, Jesus deu esse segundo ai. Ah, irmão, isso é um juízo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor falou isso, né? Agora nós vamos para o terceiro ai. Aqui diz, no versículo 44, ai dos escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, né? Que sois como sepultura. Jesus comparou esses fariseus como sepulcros podres. Lembra do interior? Por fora, em outra passagem da Bíblia, está escrito que por fora são caiados, bonitos, mas o seu interior é podre, uma podridão. Olha que Jesus, olha que o Senhor Jesus está comparando esses homens que tinham conhecências religiosos e dizendo que eles eram como sepultura que parecem aos homens, né? Que não aparece, perdão, que não aparece. Nos olhos de Deus, esses homens são podres, mas aos olhos dos homens, eram homens bondosos, gostavam de ficar nas praças, todo mundo admirava eles, mas aos olhos de Deus estava mais podre do que vocês imaginam. E, só que aos homens isso não aparecia. E os homens sobre eles andavam e não sabiam. Claro, o que eles falavam, os homens, todos eles aceitavam. Eles não sabiam o que estava no coração. Irmãos, diante de uma escritura dessa, que Jesus fala, né, nós vemos aqui que o verdadeiro servo de Deus e serva de Deus anda com as escrituras e não segundo o que ele possa falar por si próprio. Então, tomamos muito cuidado. Agora nós vemos aqui, irmãos, esse terceiro ai aqui que eu acabei de ler, né? Se os judeus andassem sobre, né, como está escrito aqui, sobre a sepultura que não aparece, eles ficariam contaminados, porque os judeus eles tinham essa lei que não poderia tocar no morto, que se não contaminaria, né? Espiritualmente, esses fariseus, eles estavam como sepultura, já era contaminado eles. Só que a multidão que estava lá com eles, entrava dentro da sinagoga, aprendia com eles lá, a multidão não sabia disso. E a multidão estava sobre a sepultura, porque eles eram como sepultura, todos mortos, todos podres, só que eles estavam na frente naquela época, estavam na frente do povo de Deus, e o povo de Deus tinha que receber deles. Vocês viram que aos olhos de Deus conhece cada um de nós, mas nós humanos
nós não conhecemos um ao outro por dentro, só Deus e através do Espírito Santo, por isso que Jesus disse, pelo fruto conhecerei as árvores, não é verdade? Pelas obras nós conhecemos quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Tá bem? Então veja que essa multidão, eles nem percebiam, irmão. Estavam ali junto com esses homens de sepultura, como sepultura. Então, eles estavam ficando contaminados por esses fariseus. Os fariseus contaminavam eles, colocavam segundo as leis deles, não era a lei de Moisés, eles acrescentavam, como eu falei, sobre lavar as mãos, lavar os pés, o exterior, mas por dentro estava sujo. Por isso que Jesus, ele censurou os escribas. E desta forma, irmãos, nós vemos aqui pela a palavra de Deus, né? Ironicamente, isso é irônico que aqueles homens estavam fazendo. Então, Jesus disse que seguir os ensinos dos fariseus. Olha o que o Senhor Jesus foi falar, irmão. Ele estava dizendo que se seguir os ensinos dos fariseus era comandar sobre os túmulos, porque eles eram como túmulos, eles eram como sepultura e por dentro podre. Então, quem estava seguindo os ensinos deles estavam como andassem nos túmulos. Santo Deus, né, amados? Olha que. E que não são vistos, estava ali vendo, né? Bom, e aquelas pessoas automaticamente, pelos ensinos deles, ficariam contaminados sem quer que eles soubessem, porque acreditava fielmente neles. Acreditava nos fariseus, acreditava nas doutrinas dos fariseus que estava ali ensinando para eles, e eles achavam que estariam agradando a Deus, mas o próprio Filho de Deus o acusou. São 3 ais, juízos, mostrou para eles que eles eram hipócritas, eles estavam comparados como sepulturas, quer dizer, estavam mortos, podres, e ainda ensinava o povo ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que aconteceu? Jesus desmascarou eles. Olha, é isso, santo é o Senhor. Oh, como Deus ama nós. Então, irmão, como nós dizemos assim, né? Louvado seja Deus. Então, os ensinos, irmãos, aqui dos fariseus, nós vemos aqui que o ensino dos fariseus parecia ser genuíno, verdadeiro, mas na verdade eles estavam era corrompidos, conforme Jesus falou que eles eram hipócritas e eles estavam desviando as pessoas, irmãos. Os fariseus estavam fazendo isso, estavam desviando aquele povo de Israel. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, hoje, no dia de hoje, nós temos que dar tanta glória a Deus, tanto para louvar a Jesus. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor nos deu o Espírito Santo e nos deu as Sagradas Escrituras para nós aprendermos com Ele. Irmãos, hoje, o que é a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, é que quando nós lemos isto aqui e nós começamos a entender que Jesus disse para eles, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostariam que Jesus olhasse para cada um de vocês e chamando de vocês de hipócritas, chamando de vocês que parece que vocês estão limpos, mas são sujos? Dói bastante, né? Agora veja, Deus nos dá as Sagradas Escrituras em nossas mãos. Nós estamos aprendendo com Jesus. Irmãos, só quem quiser se contaminar é só não temer a Deus mesmo. Ele vai, se contamina. Mas quem quer realmente se limpar diante de Deus é pela palavra, o conhecimento da palavra. O conhecimento que faz você crescer espiritualmente. E é isso que o Espírito Santo quer dentro de nós. É isso que ele quer. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos guiando em toda a verdade. Cristo é a verdade, é o caminho, né? E a vida. E o Espírito Santo está mostrando para nós, nos dias de hoje, que é o Senhor Jesus. Por isso que Jesus, aqui é a boca do Senhor Jesus que está falando, irmãos. Vocês estão vendo que o Evangelho é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. É a boca do nosso amado e Salvador Jesus. Com licença, beber uma água aqui, irmão. Glória a Deus. Então, vamos glorificar a Deus em nossas vidas.
porque é uma obra linda, uma obra maravilhosa, né? Então, queridos, hoje, quem andar nas Escrituras, quem andar com Jesus, porque, irmãos, vocês creem, todos creem, né? Todo mundo crê que a Bíblia Sagrada, ela é infalível, é a palavra de Deus infalível. Ela é tudo na vida de um cristão. Por quê? Porque é aqui que o Senhor nos ensina. Olha que riqueza, meus amados, se nós pararmos e meditarmos, olha que tesouro celestial que nós estamos tendo hoje da manhã, nesta manhã. Digo a vós que diante de Cristo, que neste momento dessa leitura sagrada, da Bíblia Sagrada, toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor é para o nosso eterno Deus, a seu Filho também, Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo que nós estamos fazendo aqui. E creio que vocês estão, como eu, maravilhado com a glória de Cristo em nós neste momento. Uma alegria de saber que o próprio Filho de Deus comprou cada um de vocês com o seu próprio sangue. Um preço que não tem valor na terra que pague para resgatar uma alma. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, está lá que você foi comprado por um bom preço e a quais nós temos que glorificar a Deus em nossos corpos mortais e também no nosso espírito, nossas almas. Então, queridos, vejamos aqui que Jesus deu 3 juízos em cima deles, os 3 ais. Agora, nós vamos ver aqui o versículo 45. Agora vai entrar um doutor da lei, porque eles escutaram todos ali. Jesus estava proferindo para os fariseus, né? Só que os escribas também, só que os doutores da lei também estavam na mesma situação. Olha o que esse doutor falou, versículo 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizem isso, também nos afronta a nós. Vocês estão entendendo isso? Também nos afronta a nós. Então, Jesus, no 46, vai responder. Disse Jesus: Ai de vós também. Agora incluiu os doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais a essas cargas. Olha que Jesus agora também acabou sobrando para os doutores da lei. O que Jesus quis dizer para um desses aqui? Né? E doutores da lei são os peritos da lei, por isso que chama doutor da lei, peritos, juristas, né? Então vejamos aqui que estava esse homem ali bem por perto, né, irmãos? E ele percebeu que os 3, as quais Jesus acabara de proferir, né, irmão, contra os fariseus e também tinha influência negativa sobre os doutores da lei. Glória ao nome do Senhor Jesus, né, amados? Que são os mestres ali, na época, eram os mestres da lei. Então, o Senhor Jesus, irmão, ele acrescentou mais um ai, aí pronto. Agora vai o quarto ai. Santo Deus, o quarto juízo, né? Agora ele acrescenta esse ai para os mestres da lei, para os doutores da lei, né, irmãos? Também eles sobrecarregavam o judeu, o povo dos judeus ali, cada ser humano ali, os judeus, né? Com os fardos que nem eles mesmos tocavam, irmão. Davam fardos para a multidão, davam fardo para o povo, glória ao nome do Senhor Jesus, e eles mesmos nem carregavam. Então, o que significava isso, né, irmão? Que os mestres da lei e os escribas eram também hipócritas. Dão as leis e eles mesmos não cumprem. Então, é hipócrita. Entrou junto com os demais ali, chamando de hipócrita, fingidos, ao guardar o quê? A lei. Então, eles mandavam a lei para o povo, só que eles mesmos não guardavam a lei de Deus. Então, realmente, era um hipócrita. Então, Jesus
também os condenou desta forma, usando esse outro ai, né? E eles não tinham nem compaixão. Quer dizer, se eles dão a lei ao povo e eles mesmos não as culpam, eles não tinham compaixão. Deu para todos entenderem isso, né, irmão? Louvado seja Deus. Então, esses doutores da lei, irmão, eles não tinham compaixão do povo, né? E que tentava viver de acordo com as regras, glória ao nome do Senhor Jesus, que era uma regra muito pesadas, irmãos, de se carregar. E veja, glória a Deus. Então, eles foram também julgados, como está escrito aqui no versículo 46 e o 47. Ele vai falar outra vez, ai. Amados, veja bem, o verdadeiro amor de Deus é que se esses homens, eles estavam ali falando da lei, e eles seriam um exemplo de cumprir a lei junto com os demais, então não era uma hipocrisia, estavam juntos. O problema é que eles eram hipócritas, ditavam as leis, mas não faziam. É como tem uma, acho que o mundo fala aí, né, irmão? Fa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, irmãos, eu acho que é isso, mais ou menos. Não entendo essas coisas mais. Deve ser isso. Então, veja bem, é tão fácil botar regra na vida de pessoas, mas na própria não cuida. É aquilo que Jesus disse ali em Mateus, tem Mateus capítulo 6, 7, um daqueles capítulos, Jesus disse que aqueles que põem uma trava, fica olhando a trava do olho do teu irmão e não olha a própria dele, né? Tá vendo? Julga os outros, mas a si próprio não. Então chama de hipócrita. É o que aconteceu na vida desses doutores da lei aqui. O Senhor chamou eles de hipócritas. Glória ao nome do Senhor Jesus, que eram homens que estavam ali e davam cargas pesadas ao povo e eles mesmo nem seguiam essas cargas. Então são hipócritas. Aí no versículo já 47, 48, Jesus diz: ai de vós que edificais sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. 48. Bem testificais, pois, com que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles o mataram e vós edificais os seus sepulcros. Então, quer dizer, os pais mataram os profetas e os filhos estavam construindo a sepultura. Olha que Jesus quis dizer. Bom, irmão, então nós vemos que Jesus, nesses versos, ele quis dizer que os fariseus, né, irmãos, podemos ver aqui que os fariseus e os próprios mestres da lei, os doutores, agora Jesus ajunta os dois. Veja bem, primeiro falou com os fariseus e os escribas, aí depois o doutor faz a pergunta, está nos atingindo também. Aí Jesus vai, ajunta logo esses dois grupos. Aleluia. Santo é o Senhor, né? Então, ele pegou, juntou, né, esses mestres de lei, que os mestres da lei tinham prazer? Honrar os profetas. Os mestres da lei honravam os profetas com sepulcro, mas agora eles estavam mortos e silenciados. Os profetas estavam mortos, silenciados. E os fariseus e os mestres da lei eram como seus pais, os que matavam. Olha que interessante. Matavam os profetas de Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que fizeram com Jesus? Quem matou Jesus? Vocês lembram? Caifás. Estavam lá todos eles ajuntados, fariseus, escribas, os mestres, estavam todos lá, e tentando acusar Jesus. Algum inventava uma coisa, mas nada estava ali confrontando, até que Caifás fala, tu és o Filho de Deus, o Senhor diz, tu os diz e verá o Filho do Homem na sua glória, ao lado do Pai. Aí Caifás fala, rasga os seus vestidos e fala, do que mais precisamos? E todo mundo condenou o Senhor Jesus, matando o Filho de Deus. Só que aí eles vão lá para Pilatos e eles não iriam falar isso para Pilatos, porque se eles falassem que Jesus estava dizendo que era filho de Deus, Pilatos falou: isso é problema de vocês, é religião de vocês. Mas eles pegam e usam uma mentira e falam: olha, pegamos este homem se fazendo rei dos judeus.
E Roma, o rei era César. Então, quer dizer, para que Pilatos pensasse que Jesus iria fazer um motim ali, como muitos já fizeram, e que Jesus ia fazer uma rebelião e tomar Israel e ele ser o próprio rei dos judeus. Mas com o passar do tempo, vou resumir bastante isso, Pilatos percebe que Jesus foi entregue por inveja. Não era aquela conversa que o sacerdote foi falar com ele. Então, vocês entenderam? Os escribas, os mestres da lei, né? Eles matavam os profetas. Jesus foi um desses. O próprio Filho de Deus foi entregue na mão desses homens e eles matavam. Glória ao nome do Senhor Jesus. E glória ao nome do Senhor Jesus, esses doutores da lei, eles ficavam, então, fazendo sepulcro, honrando os profetas que já estão silenciados, mortos e não falam mais. Dois grupos hipócritas. Queridos, vejamos bem isto. Glória ao nome do Senhor. Já no versículo 49 até o 51, diz assim: Por isto diz também sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Queridos, quando Jesus disse isso, louvado seja Deus, o Senhor, irmão, ele não ficou, nosso Senhor Jesus não ficou surpreso quando alguns dos seus profetas e apóstolos foram perseguidos e mortos. Nós vimos isso. Ele vai mostrar aqui claramente, né, irmãos? Glória a Jesus. Você vê, João Batista, enfim, profetas que nós vamos ler aqui agora. Você vê que isso o Senhor Jesus ele não ficou surpreso, porque já Deus tem conhecimento de tudo, tá certo? Mas, irmão, em vista, glória ao nome do Senhor Jesus, da presença do nosso Senhor Jesus, que era bem maior do que os profetas, é o próprio Filho de Deus, ele era bem maior do que os profetas. Então vejamos aqui, irmãos, que aquela geração de Israel, glória ao nome do Senhor, era culpada, aqueles homens eram culpados, glória ao nome do Senhor. Isso nós podemos ver, irmão, acerca da grande Babilônia. Vamos dar uma olhadinha ali em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 20. Vamos dar uma observada ali? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 18, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Olha que interessante, irmãos. Glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, vemos aqui nas Escrituras, irmão, glória a Deus, que aquele povo, ela iria ser julgada. Então, vejamos que o castigo, irmão, dessa culpa, aparentemente ela foi, irmão. Vocês lembram, isso depois de 70 anos, a morte de Cristo, Israel foi invadida, foi destruído o terceiro templo. Lembra que os apóstolos, os discípulos estavam com Jesus ali no templo, admirando. Veja, mestre, admirando o templo. E Jesus falou, em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Lembra dessa passagem? Então, após 70 anos da morte de Jesus, veio o castigo dessa culpa, né? Que aparentemente ela foi a destruição ali de Jerusalém. Irmão, vocês veem que até hoje não tem nem templos, desde aquela época. Olha só, irmão, nunca mais teve um templo. Agora que os judeus estão aí
para construir o terceiro templo, salvo erro. Então, veja que situação, glória a Deus, que juízo que foi tomado, não é verdade? Então, irmãos, quando ele disse aqui, né, no versículo 51, sobre o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido desta geração. Então, o Senhor disse claramente. Então, vejamos, irmãos, que Abel, ele foi uma vítima. Se vocês olharem ali no livro de Gênesis, né, no capítulo, deixa eu lembrar aqui, irmão, no capítulo 4, salve eu, no versículo 8, nós vemos aqui que Abel, ele foi a primeira vítima de assassinato. Ele foi assassinado pelo seu irmão Caim. Sabemos muito disso, né? Está aqui mencionado. Vamos dar um pulinho até ali em Apocalipse, Apocalipse não, Gênesis, capítulo 4, versículo 8. Vejamos aqui o que está escrito. E falou Caim com seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, vejamos aqui, né, irmãos, que aqui já começou, que Jesus disse claramente nesse verso 51, que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Queridos, nós vemos aqui que Abel, como nós lemos, ele sofreu o primeiro assassinato, né? E nós agora vamos ver também esse ao passo do assassinato de Zacarias. O profeta Zacarias, ele foi morto entre o altar e também no templo ali, entre os dois ali, né? Então vejamos aqui, irmãos, vamos abrir ali no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 20 ao 25. Então vejamos lá, segundo Crônica, capítulo 24. Então, queridos, quando nós estamos lendo aqui Zacarias, nós precisamos ir para a história de Zacarias, saber porque Jesus tinha base para falar isso. Jesus conhecia as escrituras, tanto que quando ele era novinho lá, com 12 anos, ele estava disputando com os doutores da lei, e os doutores da lei estavam admirados com a inteligência do Senhor Jesus, porque ele crescia no espírito, na estrutura de inteligência, porque Deus era com ele. O Espírito de Deus estava ali, já crescendo, e Cristo, ele conhecia as Escrituras. Não, se Jesus conhecia a Escritura, e nós não temos que conhecer também? Por isso. Então, para Jesus levar essas palavras para esses homens, é porque ele tinha conhecimento. Agora vamos lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20, do 24, deixa eu ver, vamos lá. Crônica, capítulo 24, versículo 20 ao 25. Olha só, diz aqui. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias. Olha, irmãos, e o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé em cima do povo. Ele disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste o Senhor, também o Senhor vos deixará. Versículo 21. Essa foi a mensagem que o profeta de Deus, Zacarias, usado pelo Espírito do Senhor, passou para o povo de Israel. Agora vamos ver o que aconteceu no versículo 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Perceberam? Um rei é que ordenou, organizou, e eles então apedrejaram do mandado do rei. E aonde foi? No pátio da casa do Senhor.
entre o templo e o altar, lá no pátio. Então, você sabe que o pátio tinha um altar e tinha o templo. Você vê que o altar era do lado de fora e o templo, todos ali onde entravam os sacerdotes, são os sacerdotes. Então, foi bem ali no meio que mataram, jogaram pedra e mataram Zacarias, o profeta Zacarias. E aí, irmãos, nós vemos aqui. é, eu vou até parar aqui, depois vocês podem ler isso mais na frente, tudo direitinho. Eu vou só parar aqui que vocês já entenderam, vocês já perceberam como é que Jesus fala isso? Jesus tinha o conhecimento da palavra de Deus, ele tinha conhecimento das escrituras, e por isso que ele lançou desta forma. Então, vejamos aqui na palavra do nosso Deus, que hoje ele está nos ensinando, irmão, essas coisas. Então, esse era o último, nós vemos aqui, irmãos, que era assim, o assassinato de Zacarias foi o último da Bíblia no tempo do Senhor Jesus, ao que aconteceu. Então, irmãos, vendo aqui no versículo 52, ele vai falar mais um ai. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. O que é a chave da ciência? Do conhecimento. Irmãos, hoje nós estamos tendo conhecimento celestial de Deus. Irmãos, o conhecimento, vamos dizer assim, veja bem, se vocês vão fazer uma casa, vamos dizer, cada um de vocês materialmente, vocês têm que ter um conhecimento para edificar uma casa. Vocês não vão edificar uma casa de qualquer jeito. Vocês estudam. Por exemplo, um engenheiro, uma pessoa que forma um engenheiro civil. Então, ele estudou como que se faz uma base, um alicerce, as ferragens, a estrutura, quantos quilos suporta. Eu não entendo muito dessas áreas, tá, irmão? Mas mais ou menos para vocês entenderem. E aí ele tem um conhecimento, ele tem uma estrutura, ele aprendeu e ele vai aplicar aquele conhecimento. E todas as casas que ele fizer com um conhecimento profundo que ele teve, nenhuma dessa casa vai cair sobre quem habita nela, não vai haver rachadura, está solidificada porque teve conhecimento e aplicou corretamente conforme o conhecimento. Entendeu? Agora, quando existe uma pessoa que ela tem conhecimento, mas ela quer não ser honesta, quer ser hipócrita, ela começa a tirar alguma coisa, arrancando ali, e de repente essa casa tem trinca, está em perigo com o tempo dos anos a ser condenada. Entenderam bem isso? Então, o que Jesus está ensinando aqui, dizendo por ai dos doutores da lei, que tirasse a chave da ciência, isso é parte espiritual, a palavra de Deus, vós mesmo não entraste e impedis os que entram. Quer dizer, eles mesmos não usavam, não praticavam conforme deveriam praticar e impediam os outros, quer dizer, proibia os outros também. Olha que gravidade que é isso. Que Jesus ensinou isso, né, irmãos? Ele acusou esses homens de trancar o reino dos céus. É isso que ele fez. Jesus disse: vocês são culpados, vocês trancaram o reino do céu, a chave da ciência. Irmãos, Santo Deus, olha que livro glorioso que fala do reino dos céus. A palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos dar uma lida. Eu queria ler ali com vocês, no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 13, para depois nós darmos a continuidade aqui, tá bom? Vamos lá em Mateus, capítulo 23. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. No versículo 13, olha o que diz aqui, ó. 22 aqui, deixa eu ver, cadê o 23? Ah, perdão, passei aqui, é o 23. No versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Lucas já está falando diferente, vocês perceberam, né? Aqui, se nós voltarmos em Lucas aqui, nós vamos repetir esse verso, 52, que Jesus aqui diz, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave dos céus.
Aqui, então, entendemos que a chave do céu é o conhecimento do reino de Deus. E aqui, no 13, vejamos, por isso, irmãos, vocês estão entendendo como o Senhor nos guia, cada um que tem mesmo interesse no reino dos céus. Olha como ele nos ensina. No Mateus, e relatou que Jesus disse, porque vós fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixam entrar o que estão entrando, quer dizer, eles estavam proibindo, entendeu? Agora em Lucas, aqui Lucas registrou que o Senhor disse que eles tiraram a chave da ciência, que é o reino do céu, é o conhecimento do reino do céu. Jesus nos disse para os discípulos, anunciar que o reino é vindo a vós, que o reino dos céus está na terra. Jesus veio trazer o reino dos céus, o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória, como está escrito lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, que para o Senhor, irmãos, está bem claro lá que ele quer obediência, né? E conhecimento de Deus mais do que um holocausto, mais do que uma oferta. Então, é isso que o Senhor trouxe, a chave do conhecimento. Só que aqueles doutores da lei, eles seguraram para eles. Eles seguraram, não praticavam, porque erravam, porque se alguém segurar alguma coisa e não e querem só praticar, eles acabam não praticando, já está errado, e ainda impede os outros que querem, que deveriam ensinar a esses doutores da lei, essa geração, aonde Jesus estava, eles teriam que transmitir as coisas do reino do céu, inclusive o próprio Filho de Deus, porque vocês podem ver em João, capítulo 3, Nicodemos, um dos príncipes da sinagoga, foi ter com Jesus e disse, mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque as obras que tu faz, glória ao nome do Senhor, porque Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus multiplicava pães, os alimentos, Jesus fez infinitas obras, curando leprosos, dando vista aos cegos, e tantas obras maravilhosas e gloriosas, e mostrando os reinos do céu. Então, Nicodemos tinha certeza, e todos que estavam na sinagoga, por causa das escrituras, estavam mostrando Jesus ali, estava mostrando que Cristo, que é o capítulo 35, salvo erro, o versículo 35 de Isaías, capítulo 35, o verso eu não vou lembrar, mas está ali que ele curava os enfermos, libertava, era o Messias. Então, Nicodemos, e ele sabia que essas obras apontavam Jesus para Messias, que era o Messias. Tanto que Nicodemos, Jesus falou para ele, em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não verá a glória de Deus, não entrará no reino dos céus. E depois, no fim, vocês veem que Jesus, Nicodemos, acabou se convertendo a Cristo Jesus, glória ao nome do Senhor, e então, claro que eles sabiam. Só que o que eles faziam? A posição deles. Ah, será que nós vamos perder a nossa posição? Eles amavam holofotes, eles amavam ser os principais, eles gostavam. Então, Jesus aqui, Jesus foi muito claro com eles, bem claro, glória ao nome do Senhor Jesus, dizendo, né, irmãos, que aqui, como eu falei em Lucas, eles estavam ali com a chave do conhecimento, que é a escritura sagrada, a palavra de Deus, que estava mal usada pelos mestres da lei daquela época. Então, eles usavam do jeito que eles achavam que deveriam usar. Irmãos, tomemos cuidado como usar a palavra de Deus, ela tem que ser bem usada, termos conhecimento do que Deus requer de nós. Não é pegar as escrituras e vamos lendo de qualquer jeito e vamos achar o que é melhor para nós. Deus abençoe, irmã Ângela. Capítulo 35 de Isaías, versículos 5 e 6. Eu vou ler. Vamos ler. Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6. Glória ao nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui diz assim, lembra? Esses homens conheciam. Está aqui escrito, ó. Isaías, a grandeza e a glória do Messias. Então os olhos, ó, Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e língua dos mudos cantará, porque porque as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Pronto, apontou Jesus. Por isso que Nicodemos
E todos ali sabiam que Jesus era o Messias, porque as obras que ele estava fazendo apontou aqui em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Quem fazia essas obras? Só Cristo, irmão. Não tinha outro. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos, aqui voltando a Lucas capítulo 11, né? Nós vemos aqui que sobre a chave do conhecimento aqui para voltar, né? Que é as escrituras sagradas. Então, o que esses homens estavam fazendo lá no passado, na época de Jesus, essas escrituras ela estava sendo mal usada. Essa é a verdade. Ela estava sendo mal pregada por esses mestres da lei e também pelos fariseus. E desta forma, o povo ficava trancado do lado de fora, sem entendimento, né, das coisas de Deus. Entenderam? Então, esses homens, por não falar a verdade, mano, eles usavam do jeito deles, mal usado. Se é mal usado, entrou heresia, entrou mentira no meio de uma verdade. E o que eles fizeram? Eles, desta forma, impediram o povo ter o conhecimento da palavra de Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, devemos glorificar a Deus ou não do conhecimento que Deus está nos dando a oportunidade de termos, amados? O que vocês acham? A oportunidade de hoje manusear as Escrituras com o Espírito Santo dentro de nós, buscando entendimento do próprio Jesus Cristo. Por isso que buscamos em oração, buscamos entendimento, buscamos de Deus, por favor, Senhor, nos ensina. Irmãos, nós precisamos, o evangelho genuíno é tão simples, irmãos. Jesus é muito simples, ele é muito amoroso. Jesus é humilde, muito humilde, ele é tudo. Você vê que Jesus gostava de estar em ambientes simples, humilde. Jesus não gostava de estar em holofote. Quando as pessoas pensavam que em fazer de Jesus algum rei, Jesus se ocultava deles. Muitos queriam que o Messias ele viesse próspero, nascer num palácio. Jesus nasce numa manjedoura, nem numa estalagem de hotel tinha para eles naquela época, para hospedar. De tanta gente que tinha para se alistar, encontraram lá uma estalagem simples, onde estavam ali os animais, e lá eles ficaram. Jesus, ele é maravilhoso. Então, como é que nós vamos ter um evangelho genuíno? Irmãos, nos dias de hoje tem tanta hipocrisia no meio e heresia, usando a palavra de Deus para jogar no meio do povo. Irmãos, vocês podem ver que é uma explosão de falsos profetas hoje em dia, proferindo palavras para que atraem para si as pessoas. Esses homens faziam isso, eles amavam os holofotes, amavam os lugares, amavam ser visto pela multidão e ser elogiado, abajulado. Mas o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, ele não quer ser abajulado, nem ela. Eles querem levar a verdade, pregar o que é verdade. Cristo, manusear, ter um manuseio da palavra de Deus com a guia do Espírito Santo. 100% espiritual. Irmão, estou dizendo 100% espiritual. Não pode haver coração humano nesse momento de querer proferir para alguma coisa particular ou alguma coisa que não é do Senhor. Pois Deus vai levar a nossa alma, é o nosso espírito. Então, é a tua alma que tem que ter alimento. Nós temos alimento da terra, o arroz, o feijão, o bife, uma batata frita, um ovo, seja o que for a tua alimentação, um pão, mas para a sua alma é a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. É a chave do conhecimento, como Jesus. Irmãos, vocês perceberam que é Cristo que está falando isso, que eu quero repetir. Ai de vós que tiraste a chave da ciência, do conhecimento, a chave do reino de Deus. Então, irmãos, nós estamos passando num período muito difícil, um período terrível, tá bem?
ainda mais com a internet, tem muita coisa sendo lançado, mentiras, enganos e tanta coisa falsa, profecia falsa, Bíblia, que eles vão lendo, mas vão trazendo outros tipos de mudanças, porque se eles fizeram isso no passado, que o inimigo incentivou muito, e hoje existe ou não existe isso? Claro que existe, existe muito. Agora, como é que o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, não vai ser enganado? Simples. Ande na palavra de Deus. Se lembra que o apóstolo Paulo, ele pregou para os berianos. Os berianos, tão prudente, pegou as escrituras e começou a ler as escrituras e conferindo todas as palavras que o apóstolo Paulo pregava. Após o discurso do apóstolo Paulo, eles aceitaram devido estar registrado nas escrituras. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele elogiou aquele povo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Glória a Deus. Com licença, só um minutinho, por favor. Veja, o apóstolo Paulo elogiou aqueles berianos, porque eles eram homens prudentes, conhecimento, não era qualquer pregador ali, como outros tipos que existia na época de Paulo, né? Queria enganar eles. Eles estavam alicerçados, porque as escrituras são divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ela é total, ela é a palavra infalível, e nós cremos como toda a palavra de Deus. Ela é a que nos traz a luz. O Senhor disse ali, através do salmista, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, quem anda na palavra de Deus está iluminado e você vai ver o caminho que você está andando. Ou seja, pode vir quem quiser para te enganar, você conhece o caminho, porque a palavra te iluminou. Ela é a luz, te iluminou o caminho. E que caminho é esse? É o que você vai andar? Não. A palavra aponta quem? O próprio Filho de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém conhecerá o Pai se não for por mim, e nem a mim se não for pelo meu Pai. Então, a palavra de Deus nos iluminou o caminho. E quem é o caminho? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem outro caminho, irmãos? Então, irmãos, nos dias de hoje que nós estamos atravessando, tá bom? Nesse mundo, há muitos pregadores na face da terra, mas muito, muito, muito. Mas nem todos são verdadeiros. Então, o verdadeiro, ele mostra a chave do reino do céu e prega e dá conhecimento ao povo. O povo alcança o conhecimento de Deus por um homem que está lá pregando a verdade. E a mulher que também pode ir nas casas ali, vamos dizer, você, irmã, está reunida com a sua prima, com seu primo, seu amigo, você tem conhecimento que você aprende, você pode transmitir para aquela pessoa. Ela também precisa desse conhecimento. E esse conhecimento, irmãos, glória ao nome do Senhor, vem de Cristo, vem do Espírito Santo. Materialmente, todos nós não temos que ir para a escola para ter um conhecimento de ler, de aprender a ler, aprender a escrever, ou nós já nascemos já prontos para ler e escrever? De hipótese alguma, irmãos. Vamos para a escola. Entramos primeiro no jardim da infância, que hoje já mudou tudo, né? Depois vai para o primeiro ano, e assim você vai lendo aquela cartilha, vai aprendendo a escrever o A, o B, o C, e daqui a pouco você está fazendo letras, escrevendo as letras, forma a palavra, e depois vai entrando a matemática, vai entrando a geografia, e depois vai entrando a história, e aí vai entrando um monte de matérias, né? Física, e assim vai por diante. E o que acontece? Você está ficando enriquecido de conhecimento. Aí depois você vai para a faculdade, você vai se especializar, um exemplo, em medicina, e lá você tem anatomia, você tem mais uma vasta de conhecimento. E a pessoa quer a conhecimento, ele vai entrando em vários, vai formando doutorado, vai tendo mestrado, e aí vai
né? É cheio de conhecimento, não é verdade? As escrituras sagradas, irmãos, é desta forma. Ninguém aqui pode pregar se não tiver o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus, você sabe quem você deve buscar? O próprio Senhor. Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria para que eu possa ensinar os meus filhinhos. Você que está reunido aí na casa de vocês, possa ler aqui, ensinar os meus filhinhos. E se eu tiver dúvida, procure um outro servo de Deus que tenha o temor de Deus, que tenha o conhecimento do Senhor e que seja humilde, porque se você perceber que a pessoa se gaba, que ela se sente como doutor, e então pode se afastar desse também, porque aí pode ensinar coisas erradas também. Porque o humilde, ele se preocupa da coisa certa e coisas verdadeiras. E quando não tem conhecimento, ele fala, vamos buscar de Deus isso, porque isso não chegou ao meu entendimento. E ninguém aqui, irmão, é sábio. Vamos ter a sabedoria de Deus e vamos morrer e ainda não vamos aprender tudo. Mas no céu teremos a eternidade para aprender tudo com o nosso Senhor Jesus. Mas o que ele nos dá aqui é o reino dele, e isso é importante. Ele disse que ele nos deu o reino e isso nós precisamos aprender. Vamos aprender o que é o reino de Deus. É interessante, sim. É importante, é do nosso interesse. Bem-aventurado quem acata esses conselhos. Bem, amados. Então vejamos que nessa passagem, irmãos, né, esses homens aqui estavam impedindo do povo ter o conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus. Hoje, por isso, irmãos, vocês estão percebendo que Satanás, ele está fazendo de tudo para afastar o crente das escrituras sagradas. Hoje, o diabo está lançando todas as formas para atrair as pessoas, até do mundo, para não ler a palavra de Deus. Eles não lêem a palavra de Deus, para não ter esse conhecimento. Então, o que eles lançam? Eles lançam redes sociais, põe um monte de vida de pessoas lá, o que tem de interesse disso, daquilo, e as pessoas, muitos crentes, acabam passando muitas horas, deita ali no sofá, ou seja, na cama, ou seja, senta numa cadeira, comfort, cadeirinha de papai, sei lá, tá bom? E vai ali, vai passando os dedos, né? E vai correndo aqui, vai ali, vai numa plataforma, vai na outra, e não sei o quê, alguma coisa chama atenção, e vai passando horas. Aí a pessoa vai ficando cansada, ela não busca as escrituras, não lê as escrituras. Qual é a nossa obrigação de cristão? De manhã nós levantarmos, adorar a Deus, o primeiro a ser adorado, o primeiro que vamos honrar nos nossos dias de hoje. Ó, meu Senhor, eu te honro, tu és o primeiro a ser honrado nesta terra. Tu és maravilhoso. Aquela conversa com Deus, irmãos. E o que o inimigo faz? Tira tudo isso. Por exemplo, uma leitura numa sagrada palavra de Deus, nessa situação que nós estamos aqui. O que o inimigo tenta tirar pessoas para não estarem entre nós, entendeu? Muitos, ao ouvir um pouquinho, o inimigo põe alguma coisa na mente dele, vai procurar outra coisa e se afasta. Mas isso aqui é um tesouro celestial, não é, igreja? É um tesouro celestial. Vocês estão vendo que a nenhum momento, diante do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, aqui não tem um outro assunto secular a não ser somente a celestial? O assunto é celestial. Vocês estão percebendo? É o que Jesus diz: não ajuntei tesouros na terra onde o ladrão mina, as ferrugem corrói e a traça corrói e o ferrugem destrói. Mas antes ajuntai tesouro nos céus, onde o ladrão não mina, quer dizer, não rouba, não tem traça, não tem ferrugem. É isso aqui, irmão, conhecimento. Isso aqui é claro, é a chave do conhecimento, as escrituras sagradas, porque ela diz do reino de Deus. Muito bem, espero que todos entenderam. Irmãos, e para finalizar, nós vamos ler aqui o verso 53 e o 54 para finalizar. E dizendo ele quem? Jesus, né? Quando Jesus acabou de dizer isto, aí começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo, quer dizer, ficaram adversários, inimigos, a apertar fortemente o nosso Senhor Jesus, fazê-lo falar acerca de muitas coisas, e armando ciladas,
e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusar. Então veja que esses homens, em vez de se converterem a Cristo, que foi tão claro, eles poderiam dizer: Senhor, perdoa-nos em teu nome, perdoa-nos, Senhor, tenha misericórdia. Você acha que Jesus não ia abraçar todos eles? Mas o coração deles era má. Todos eles eram maus. Por isso que está lá. Coração cheio de rapina e maligna. Então o diabo estava ali trabalhando no coração deles. Uma perguntinha para todos nós aqui. Bem na comunhão. Como é que está o coração de cada um de vocês? Tem algum coração maligno aí no meio de nós? Tem algum coração vingativo, algum coração que quer o mal, inveja? Isso não é do Senhor Jesus. Ah, mas eu fui batizado. Oh, Deus te abençoe. Só que não se limpou ainda. Vamos limpar? A palavra nos limpa. A regeneração é em Cristo. O batismo em obediência à palavra de Deus. Mas nós temos que nos regenerar. E para regenerar, não é que você consegue sozinho. É só você aceitar a palavra de Deus. E deixa o Espírito Santo te limpando, limpando. Aí você vai produzir fruto, vai ter virtude. Bom, irmão, então os fariseus aqui, como eu li para vocês, e esses escribas, eles tiveram uma reação que eles tiveram. E uma reação, irmão, de acusação e pergunta. Começou a acusar Jesus e fazer pergunta para o Senhor Jesus. E foi bem hostis também, bem hostis com o Senhor Jesus. Vocês viram aqui que foi fortemente. Entendeu? Olha só, ó. E dizendo Jesus isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente, quer dizer, ele estava hostis. Era isso que estava acontecendo, né? Contra o nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, irmão, que a intenção deles era captar alguma coisa, algo, em alguma frase que o Senhor Jesus poderia ali falar, e que eles teriam ali um jeito de prender o Senhor Jesus. É exatamente isso que era a intenção deles. Em vez de serem humildes, em vez de pedir perdão, eles, pelo contrário, queriam prender o Senhor Jesus e, posteriormente, matar o Senhor Jesus. Eles estavam fazendo de tudo para encontrar uma forma de destruir o Senhor Jesus. Eram malignos os corações deles ou não eram? Irmão, diante de Deus, eu tenho certeza que com o conhecimento que nós estamos tendo hoje, através das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo de Deus, porque as Escrituras nós lemos e o Espírito Santo de Deus nos ensina, eu acredito que nós nos prostraríamos e pedia perdão a Jesus se isso fosse conosco, não é verdade? Então, agora, meus amados irmãos, que nós aprendemos, mas essa passagem, glorificai a Deus na vossa vida, santificai ao Senhor Jesus, vamos ver a obra de Deus em nossas vidas, vamos servir a Deus, vamos praticar a verdade, vamos amar o próximo, vamos perdoar aqueles que nos perseguem, tudo isso Jesus nos ensinou. Vamos perdoar, ainda que tenha feito mal contra vocês, ainda que feriram a moral de vocês, ainda que te desprezaram, perderam muitas amizades por causa das amizades escutarem algumas pessoas importantíssimas dos holofotes, e assim você pode estar denegrida e denegrido, mas Jesus te diz: eu olho o teu coração. E olho todos os corações, enxergo a alma e conheço os pensamentos de todo ser humano. Então, se você estiver passando por tudo isso, alegrai-vos, porque aqueles que seguem Jesus, eles são perseguidos. Exultai e alegrai-vos, por causa do nome do Senhor Jesus. Vocês estão passando por isso, pode ter certeza que o vosso galardão será grande no reino dos céus. Então, são esses os conselhos, queridos, que Deus nos preparou nesta manhã,
que o amor de Cristo esteja em vossos corações, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Alegrai-vos com as palavras do Senhor em nossas vidas e que sejamos transformados cada dia mais para iluminar o mundo através de Cristo Jesus dentro de nós. Que vocês sejam felizes, ainda que as coisas do mundo vos oprimem, o Senhor está com os braços abertos. Vocês lembram de Estevão falou tanto do Senhor, que ele foi apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, ele disse que olhou para o céu, né? E ele falou, Senhor, perdoa eles, né? Não imputa esses pecados dele, quer dizer, perdoa, eles não estão sabendo o que está fazendo. Aprendeu com Jesus quando estava na cruz, glória a Deus que aprendeu ali, irmãos, e depois ele fala, eis que vejo o Senhor ao lado do Pai na destra. E foi onde que foi apedrejado, tudo por amor, ainda pediu perdão antes da sua morte. Jesus o recebeu, coisa mais linda. Meus irmãos, é assim que Jesus vai fazer com cada um de nós. Confia nele, confia no Senhor, amém? Presta atenção nas coisas que estão ao vossos lados, ao redor. Não dorme, não distrai, não se distrai com as coisas desse mundo, mas antes estejam atentos, estejam espirituais, estejam sóbrios, porque quando Jesus voltar, como 5 prudentes, com as lamparinas cheias do azeite, as palavras de Deus em vossos corações, vocês praticando é seguindo, tá? Obedecendo a palavra de Deus. E as 5 loucas que não deram tanta importância no azeite, na palavra de Deus, fizeram o que achavam que deveriam fazer. Eu faço uma pergunta, qual de você quer escolher? As prudentes ou as loucas? As prudentes? Então você tem uma missão. Guarde as palavras de Deus, pratique ela em tua vida e tenha um coração limpo perante o Senhor. Como que vai limpar? Deixa a palavra de Deus entrando e faça o que a palavra de Deus ensina. Desta forma você estará limpo e verá o Senhor. Estes são os conselhos que Deus nos prepara nesta manhã. Glória a Deus. E o nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória, glória ao nosso eterno Deus. Graças te damos, Pai. Tu és maravilhoso.